Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Pílulas Históricas. Hoje nós vamos falar sobre uma descoberta aqui arqueológica lá na Turquia, do sítio arqueológico onde tem umas estruturas, né, megalíticas ali, de Göbekli Tepe, tá? Que é ali uma região, né, que fica numa colina ali no sudeste da Turquia, tá? E ali, em 1963, né, uma expedição turco-americana, ela vai mais ou menos, né, fazer umas escavações, só que eles vão largar e vão achar que é um cemitério medieval. Porém, em 94, pessoal, aí o Klaus Schmidt, esse arqueólogo alemão, ele começa de novo a trabalhar em cima, né, dessas escavações e vão descobrir-se então que esses megalíticos ali, essas pedras, né, em forma de T, são muito mais antigas. Então, é uma revolução de como nós entendemos a história, porque ela vai ser uma revolução de que achava-se que vai começar, né, as comunidades, né, os assentamentos, né, o processo mais ali de religiosidade estruturada, com, né, o assentamento e o desenvolvimento da agricultura. Porém, tá, essas descobertas elas dão um novo enfoque, ou seja, já essas datações desses megalíticos ali são mais ou menos de 9.600 a 8.000, tá? Antes de Cristo. Então, há uma especulação, tá? Que elas são mais antigas que as pirâmides de Gizeh, Stonehenge, né? Com ali as construções de Machu Picchu, enfim, né? Das pirâmides ali, astecas e maias, enfim. Então, é uma revolução, por quê, né? Como é que essas pessoas, esses grupos eram ali há estudos de grupos de caçadores e coletores, então era do período, né, neolítico pré-cerâmico ainda. Como é que eles conseguiram carregar, né, essas pedras, né, esculpi-las, né, e de regiões ali sem roda, né, sem domesticação ainda de animais? Então é um grande ainda, né, interrogações aí da arqueologia de como que essas estruturas foram, né, construídas, e o simbolismo, tá? Então, nessas pedras ali esculpidas, né, de Göbekli Tepe, tem, né, animais, né? Então tem ali um simbolismo, né? Não se sabe se era um ritual religioso, visto que, né, os animais podiam representar ali um simbolismo de poder, de conexão. Então, é muito interessante essa descoberta, porque ela coloca em xeque aí a gente achando que a história é progressiva, né? Então, primeiro vem, né, ali o paleolítico, né, o neolítico, com o desenvolvimento das ferramentas, né, a pedra lascada, a pedra polida, depois, né, o cobre, né, depois o bronze, o ferro, tá? Então, assim, é uma descoberta muito interessante. E então eu fiz um vídeo, tá, para exemplificar para vocês. Quem, né, tiver interesse pode viajar à Turquia para ir conhecer esse sítio arqueológico. Então, Göbekli Tepe é aí mais uma descoberta da arqueologia que nos faz pensar e perguntar até que ponto, né, a nossa história ela é cíclica, né, ou não dá para se dizer, né, que foi assim. Ela é muito, né, com culturas muito específicas, muito diversificadas, né, como a gente viu Çatalhöyük, né, que eram casas ali que as pessoas viviam nos telhados, né, tu vê como cada cultura, isso fora os sítios arqueológicos que a gente nem descobriu ainda, da antiguidade ainda, né, que não se sabe como é que era. Então a gente mais ou menos aí, né, estuda o que tem aí de vestígios, né, arqueológicos. Então é isso, pessoal, né, assistam o vídeo, espero que vocês gostem, que, né, já dê o seu like, se inscreva, comente, que ajuda muito o nosso trabalho. Então até... Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar num mistério ancestral que reescreveu a história da humanidade. Göbekli Tepe. Este sítio arqueológico, localizado no sudeste da Turquia, é uma verdadeira janela para uma cultura fascinante e complexa
que existiu há mais de 11.000 anos, entre 9600 e 8000 AC. Estamos a falar de um período que antecede a agricultura em larga escala e a invenção da cerâmica, um tempo que os historiadores pensavam ser dominado por cacodors-cultores, nômades com organizações sociais simples. Göbekli Tepe desafiou tudo isso e nos mostrou que a história é muito mais rica e surpreendente do que imaginávamos. Então, quais são as características dessa cultura incrível? A principal e mais evidente é, claro, a arquitetura monumental. Göbekli Tepe não é apenas um monte de pedras. São templos, ou pelo menos estruturas rituais, de uma complexidade assombrosa para a época. Pensem nisto. Pilares maciços em forma de T, alguns com até 6 metros de altura e pesando dezenas de toneladas. Foram esculpidos, transportados e erguidos sem o auxílio de rodas, animais de carga ou metais. As paredes circulares formadas por estes megálitos demonstram conhecimento de engenharia e uma coordenação social que é pura genialidade. A precisão na disposição e no encaixe das pedras é impressionante. Isso sugere que a cultura de Göbekli Tepe possuía uma força de trabalho organizada e dedicada, capaz de realizar projetos de grande escala. Não era um bando de pessoas a fazer cada um o que lhe apetecia. Era uma comunidade com um objetivo comum e uma estrutura para o alcançar. Ligado à arquitetura, temos a rica iconografia e arte simbólica. Os pilares de Göbekli Tepe não são apenas pedras. São telas para uma explosão de arte rupestre. Encontramos representações de animais selvagens como javalis, rapoças, serpentes, gacelas, aves de rapina e insetos. Mas estas não são apenas figuras decorativas. A forma como estão dispostas, as suas posturas e a repetição de certos motivos sugerem um profundo significado simbólico e ritualístico. Muitos acreditam que estes animais representavam divindades, espíritos da natureza ou até mesmo clãs específicos. A presença de formas abstratas e símbolos ainda não decifrados adiciona uma camada extra de mistério. Essa arte não era aleatória, era uma linguagem visual, um sistema de comunicação que transmitia crenças e histórias para a comunidade. E que dizer do caráter ritualístico e religioso do local? Göbekli Tepe é amplamente interpretado como um santuário ou complexo de templos. Não há evidências de habitação permanente no local, como lareiras ou depósitos de lixo doméstico significativos. Em vez disso, encontramos estruturas focadas em reuniões, rituais e celebrações. As cabeças de pilares muitas vezes não representam rostos humanos de forma convencional, mas sim figuras estilizadas que parecem observar o ambiente, talvez como guardiões ou representantes de seres sobrenaturais. A própria forma dos pilares alguns interpretam como figuras humanas altamente abstratas, com os braços dobrados na cintura. Isto sugere uma cosmovisão complexa e uma vida espiritual intensa, onde o sagrado desempenhava um papel central na organização social e na identidade cultural. A religião ou o sistema de crenças era provavelmente a força motriz por trás da construção e manutenção destas estruturas colossais. Outra característica crucial é a economia de coleta avançada. Ao contrário do que se pensava, os construtores de Göbekli Tepe eram caçadores-coletores, mas de um tipo muito sofisticado. A região da Anatólia era rica em recursos naturais, com vasta vida selvagem e cereais, selvagens como o trigo e a cevada. Isso permitiu que estas comunidades tivessem acesso a uma abundância de alimentos sem a necessidade de agricultura intensiva. Essa segurança alimentar liberou tempo e recursos humanos para se dedicarem a projetos que iam além da mera subsistência, como a construção dos templos. Eles não eram agricultores, mas a sua forma de vida era tão eficiente que proporcionou a base para uma complexidade social e religiosa que normalmente associamos a sociedades agrícolas. A organização social e hierarquia é também uma característica intrigante. Para planear, coordenar e executar a construção de Göbekli Tepe, era necessária uma estrutura social mais complexa do que a de um pequeno grupo familiar. Deve ter havido líderes, talvez xamãs, sacerdotes ou chefes tribais, que possuíam a autoridade e o carisma para mobilizar grandes grupos de pessoas. A especialização do trabalho também é evidente. Havia escultores habilidosos, transportadores e construtores. Embora não haja sinais claros de classes sociais como as que conhecemos mais tarde, é razoável supor que existiam funções sociais diferenciadas
e um certo grau de hierarquia para gerir tal empreendimento. A própria capacidade de reunir comunidades de uma vasta região para um propósito comum indica uma rede social robusta e possivelmente complexa. Por fim, a característica mais misteriosa e cativante é o enterramento intencional e abrupto do sítio. Por volta de 8000 AC, código, depois de milênios de uso, as estruturas de Göbekli Tepe foram deliberadamente enterradas sob toneladas de terra e entulho. Não foi um abandono lento e gradual. Foi um ato planeado. As razões para isso são ainda um debate aceso. Seria para preservar o local, para esconder segredos, ou talvez para marcar uma mudança radical na cultura e nas crenças das pessoas? Este ato final de enterramento sugere uma reverência profunda e uma intenção deliberada de encerrar um capítulo da sua história, talvez para iniciar outro. É um testemunho de que a cultura de Göbekli Tepe não era estática. Ela evoluía, transformava-se, e as suas decisões tinham um peso significativo. Em suma, a cultura de Göbekli Tepe nos revela uma sociedade de caçadores-coletores com uma sofisticação surpreendente. Possuía uma arquitetura monumental e uma arte simbólica rica, impulsionadas por uma profunda vida ritualística e religiosa. Sua economia avançada de coque-coleta permitiu uma organização social complexa, com a capacidade de mobilizar grandes comunidades para projetos ambiciosos. E o seu legado culminou num ato final de enterramento que ainda hoje nos fascina. Göbekli Tepe é mais do que um sítio arqueológico. É um lembrete de que a capacidade humana para a criatividade, a colaboração e a espiritualidade é tão antiga quanto a própria humanidade. Ele nos convida a reavaliar as nossas noções sobre o que era possível para os nossos ancestrais e a maravilhar-nos com a engenhosidade e o mistério das primeiras civilizações. Espero que tenham gostado desta viagem ao passado distante, se aprenderam algo novo e se maravilharam com Göbekli Tepe tanto quanto eu. Por favor, deixem o vosso like neste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem os próximos mergulhos na história e na ciência. Compartilhem também com os vossos amigos que adoram mistérios antigos. A vossa participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.